O René. Por mais que o Corinthians tenha sofrido, mas independente da sofrência, Bento, o Corinthians conseguiu a obrigação dele, que era avançar, cara. Pra mim aí, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, aí eles tinham a obrigação de avançar. Eu não... Fala, corintiano, beleza? Vamos ver aqui um trecho de Neto não, mano, da Rádio FM Energia. Falando aqui sobre o jogo de ontem, né? Coringão e Portuguesa, fechou? Bora ver aqui a análise dele, as opiniões dele e os comentários junto com ele, fechou? Bora lá. Teve mais sorte do que juízo, velho. Eu vou te falar, cara. É inadmissível o Corinthians entrar com sangue tão doce num jogo decisivo de Campeonato Paulista, cara. É uma decisão. Não é minimizando, aqui já vou chegar também na atuação do Hugo Souza, que mais uma vez aí foi herói. E vou te falar, cara, como é bom ver o Hugo Souza. Uma das maiores voltas por cima da história recente do futebol. De um cara rejeitado no Flamengo pra talvez aí o Yashin de Itaquera. Não vi Yashin, mas vi Hugo Souza. Esse cara é monstro demais, você é louco. Tá maluco. Mas antes de chegar aí no... Antes de chegar no Yashin de Itaquera... Não falhou no gol? gol? Não acho que tenha falhado não, Dodô. Eu já vou chegar no ponto aí também. O goleiro com o nível dele tem esse... que tirar aquela bola. Mas eu vou explicar o porquê, Domênico. Do jeito que tava ali, já vou chegar nesse contexto aí. Mas antes de chegar no gol, o Corinthians no primeiro tempo, Dodô, ele poderia já ter descido pro intervalo com 3 na lomba, mano. É verdade. A Portuguesa perdeu um gol ali cara a cara, antes de sofrer o pênalti ali, que o Hugo Souza manda pra escanteio, porque aquela bola resvala no Hugo Souza e a bola vai por cima do travessão. Teve o lance ali que André Ramalho e Mateuzinho, um deixa pro outro deixa pro um. O jogador da Portuguesa deu um tapa no meio dos dois ali, saiu cara a cara com o Hugo Souza, que acabou cometendo o pênalti. Goleiro, quando sai assim, geralmente acaba fazendo o pênalti, e não foi diferente, ele acabou fazendo, mas defendeu. Quando ele defende esse pênalti, eu falei, porra, agora o Corinthians vai inflamar no jogo. Porra, tava tomando maior sufoco, o goleiro pegou o pênalti, agora é a hora do Corinthians entrar no jogo. Não entrou. E ainda no final do primeiro tempo, Domênico, o Ranielli, cara, na boa, que partida bosta do Ranielli ontem. Que isso? Nossa, o André jogou mal também, o próprio... Não, mas o Ranielli, o Domênico Gatto, ele tem um potencial pra ser melhor do que ele vem sendo. Mas o Ranielli, te falar, mano. Ontem o Alan acabou entrando também, ganhou uma oportunidade como titular, foi muito mal. O próprio André não tava bem. O Bidon um pouco aparecia no primeiro tempo também, tava sobrecarregado. Lá na frente o Memphis, numa tiriça do cacete. O Guinegão também não conseguia fazer lá muita coisa, porque a bola também não chegava. Mas te falar, o meio-campo do Corinthians, mano, o semblante do fracasso era o Ranielli. Tudo que ele tentava, ele errava. Tanto que aquele lance, Domênico, que gera o gol da Portuguesa, é um lance que ele tá praticamente na lateral do campo, com possibilidade ali de mandar a bola pra frente. Ele põe força na bola, mas ao invés de mandar pra frente, ele manda pra cima, ele manda pro alto. E vou te falar, esse para-raio de zica desse André Ramalho também, na hora que o Ranielli dá o chutão pro alto, e parecia que queria ganhar um leitão, chutando aquela bola na fazenda lá pro meio da área. O André Ramalho tá posicionado sozinho, Domênico Gatto, aonde a bola vai cair. O jogador da Portuguesa, obviamente, que se aproxima dele pra tentar ali brigar por espaço, mas o André Ramalho, ele não sobe um gilete do chão contra um jogador que é mais baixo que ele. Cara, tudo que vai acontecer contra o Corinthians passa pelo pé do André Ramalho. Todo lance que gera algum tipo de perigo, o André Ramalho tá envolvido no lance. E ontem, Domênico, na hora que ele perde aquela disputa de cabeça, que a bola sobra pra entrada da área, e também o jogador da Portuguesa que acaba fazendo o gol ali sem marcação nenhuma, ninguém encosta no cara pra fazer uma abafa, pra dificultar o chute. É um lance, Domênico, que se você olhar de frente, a bola ela vem rasante e passa no meio dos dois ali, tanto do André Ramalho quanto do jogador da Portuguesa, e acaba enganando o Hugo Souza. É uma bola que vem com muita velocidade da entrada da área. A bola, você pode falar, é defensável. É pelo nível do goleiro que é o Hugo Souza, mas é muito difícil um goleiro, talvez ali naquele momento, agir num ato reflexo e conseguir fazer essa defesa. Se faz uma defesa que você fala, puta defesaça. E se toma, as pessoas começam a falar, pode ser falha. Mas eu não encaro como falha não, porque pra mim quem falha primeiro é o Ranielli, na sequência André Ramalho, e depois pelo fato de não ter cobertura no jogador que chuta. Mas aí, cara, pô, quando eles tomam um gol, teve uma oportunidade com o Memphis ali também, absurda, que ele acaba desperdiçando no primeiro tempo. Volta lá depois aí do intervalo, o Dorival acaba colocando o Garro também, junto com o Bidon, para tentar um pouco mais de criatividade, e o Corinthians não consegue absolutamente nada. Até a pausa ali para hidratação, por volta aí de 20 minutos, 22 minutos, o Corinthians era um time morto dentro de campo. E começa a melhorar quando entra o Vitinho, entra ali o Kaique, o Dieguinho, enfim. Aí o Corinthians ele começa a ter uma sobrevida. Aí o Corinthians ele começa a ir pra cima da Portuguesa, mas nada de qualidade técnica, nada de construção de jogada. Era mais na base do abafa porque ele tava perdendo o jogo. Tanto que aí consegue um empate aí num belo lançamento do Mateuzinho.
Uma baita dominada do Vitinho também ali, já praticamente ajeitando pra fuzilar o goleiro. E a finalização também, porra, é aquele negócio. É o que a RG comentou antes do programa, a gente tava trocando ideia, ele falou, mano, lembra muito o Jairzinho. E eu concordo com a RG, eu não vi o Jairzinho, mas se eu vi o Vitinho, eu já tô satisfeito. Um comentário desse, seu louco. A fuzilada que o Vitinho deu parecia o Jairzinho, o RG. Uma paulada ali sem chance em cima do goleiro. E parabéns, Vitinho, é isso que você foi contratado pra fazer e é isso que você fez, decidir um jogo. Mas ontem, o Quintino, na hora que foi pros pênaltis, aí eu já tinha certeza que o Corinthians passaria. Porque o psicológico da Portuguesa foi pro cacete. Mesmo o Garro começando, desperdiçando ali e tudo mais. Mas, cara, na boa, quando você tem um goleiro do naipe do Hugo Souza, é difícil você não acreditar que você vai passar. Porque o Hugo Souza, cara, é aquele maluco, é um herói que não usa capa, Domênico, sabe? É aquele cara que realmente vai e vai dar conta do recado. Por mais que a bola, em determinado momento, tenha passado no meio das pernas dele também numa cobrança de pênalti do jogador da Portuguesa, enfim. Mas é aquele cara, mano, que ele parece que cresce 3 vezes o tamanho dele na hora da cobrança. O jogador que vai bater contra ele costuma gelar, mano. Vide o próprio cara que perdeu na hora do jogo, nas alternadas ele perdeu também. Ele também perde de novo o pênalti. Então o Corinthians ele consegue realmente avançar, fez a sua obrigação. O René. Por mais que o Corinthians tenha sofrido, mas independente da sofrência, Bento, o Corinthians conseguiu a obrigação dele, que era avançar, cara. Pra mim aí o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, aí eles tinham a obrigação de avançar. Eu não vou zoar o Santos agora, Quintino, porque eu tô falando sério. Pra mim o Santos era inferior ao Novo Horizontino, então eu não acho que era tanta obrigação do Santos assim passar. Tanto que eu coloquei na aposta que eu fiz na KTO, eu coloquei o Novo Horizontino passando e me ferrei por causa do Corinthians, que eu coloquei que o Corinthians passaria no tempo normal e quebrei a cara. Mas o Corinthians ele conseguiu fazer essa obrigação dele, Bento, e agora vai pegar o Novo Horizontino fora de casa, mas eu acho que tem tudo pra reviver a final do Paulista do ano passado. Pra mim a final é Corinthians e Palmeiras. Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que eu vi nos últimos 2 jogos, pode ser que seja mais, eu vi até uns jogadores comentando, o Corinthians eu achei meio sem perna, cara, no jogo contra a Lusa, você não achou, não? Mas o Dorival, Bento, ele acabou rodando o time. Tanto que o André, que não tinha jogado contra o Atlético Paranaense, ele volta. Mas ele saca do time o Gabriel Paulista. Ele saca do time aí o Matheus Pereira. Então ele tem feito essas adaptações aí no time para justamente tentar meio que dar uma oxigenada na galera. E preservar alguns outros jogadores. Mas eu vou te falar, Bento, eu sei que hoje existe uma romantização, uma vitimização do jogador moderno em falar que tá cansado. Esses caras, Bento, eles começaram a treinar praticamente no meio de janeiro. A gente tá chegando agora no final de fevereiro. A gente tá falando de 1 mês e meio de trabalho, cara. É inadmissível um jogador profissional, cara. Um jogador profissional que joga 2 vezes por semana, no mês de fevereiro, que nem terminou ainda, falar que não tem mais perna, mano. Cara, eu sei que tem um monte de fisiologista de YouTube aí que vão falar, você também não é fisiologista, mano. Mas eu me baseio em declarações de jogadores que trabalham comigo. Cicinho, Emerson Sheik, Michel Bastos, Kleber Gladiador, todos eles falam que é um absurdo. Porque hoje, Bento, é muito mais fácil e cômodo dormir no barulho de fisiologista e preparador físico e falar, não, o seu CK tá muito alto. Qualquer atleta de alto rendimento, qualquer atleta que faça uma atividade física diária, ele vai ter um CK alto. Então, e eu posso falar isso porque eu faço exame também, o CK ele determina aí a destruição muscular, o seu desgaste muscular. Qualquer cara que treina pesado, não dá pra você se basear naquela medição que o laboratório coloca do teu lado, pra você ter como referência. Porque aquela medição serve pro cara comum, o atleta esporádico, aquele cara que não faz uma atividade tão intensa. Tanto que se você pegar aquele... Aí vão falar, mano, mas não sei o quê. O IMC, que os caras fazem a altura, pelo peso, lá pra ver se você tá gordo ou não. Faz o IMC do Mike Tyson. Vai dar obesidade mórbida, velho. Então, existem situações e situações. Você não pode padronizar o atleta profissional como se fosse um cara comum. Não dá, velho, não dá. É óbvio que o CK do atleta profissional vai estar sempre alto. O cara treina aí forte em um período, ele joga. Então a atividade física desse cara é frequente, Bento. Mas pra mim, cara, não me entra na cabeça o cara em fevereiro falar que não tem mais perna pra jogar, mano. Ainda mais esses caras na média de idade de 24, 25, 26 anos de idade, mano. Vai cagar, mano. Tá, meu amigo aqui, o Davi Pires, gambazão igual você, que mandou uma mensagem aqui, ó. Por mais que o Yuri seja meio bagrizão, mas ele faz uma falta danada. Você concorda? Plenamente. O Yuri é aquele mal necessário. O Yuri lembra muito uma cueca velha. Você fala, putz, não quero mais. Mas quando você se desfaz, você fala, puta, preciso dela. Hoje o Corinthians ele não tem, Bento, no seu elenco,
um substituto à altura do Yuri. Mesmo o Yuri perdendo 10 gols aí pra fazer um, mas, cara, tá entrando o Guinegão. O Guinegão ontem que a bola não chegou muito pra ele. Mas, cara, não dá pra ter a confiança nele também. Ele deu passe pro Memphis, inclusive nesse gol no primeiro tempo que ele perdeu, e esse bagre do Pedro Raul, que perdeu um gol idêntico no segundo. Você viu o gol que ele perdeu, Bento? Foi praticamente idêntico ao gol do Memphis, cara. Vi. E era o lance de empate, cara. Então o cara que tá buscando oportunidade, ele não pode se dar o luxo de desperdiçar uma chance cara a cara como o Pedro Raul perdeu, mano. Não dá, mano. Esse cara por A mais B, dia após dia, ele prova que ele não tem condições de jogar no Corinthians. Eu sei que amanhã ele pode fazer um gol, pode ser até um gol decisivo. Imagina, contra o Palmeiras ele entra e faz um gol. Vão falar, vai, mano, fala do Pedro Raul. Mas tudo que ele tem me mostrado até agora, me credencia a pensar do jeito que eu tô pensando, Bento. Não dá, cara, não dá. Centroavante que você não confia, Domênico, é muito complicado. Bom, pelo menos é no sábado à noite, né? Porque o Novo Horizontino lá, vou falar pra você, eu já fui lá, uma lua pra cada um, vai ser 8h30, pelo menos dar uma benizada, né? No jogo. O Corinthians joga na quarta-feira contra o Cruzeiro. É aqui ou lá, mano? O Cruzeiro. O jogo do Corinthians, deixa eu lá só confirmar, Bento, mas todo mundo joga fora. Galera, vocês concordam aí com a fala do Mano? Ele soltou o verbo agora, hein? Xingou mesmo e elogiou aí a muralha, o Hugo Souza. Para não perder nenhum vídeo aqui do canal, já deixe seu like e se inscreva-se no canal. Quando vir outro cortezinho aí, eu vou estar lançando aqui no canal, fechou? Falou!